Historicamente, a base do Vasco sempre revelou grandes jogadores para o futebol nacional e mundial. Mas agora, nesse momento complicado e até depois de ter virado SAF, o torcedor do Vasco confiava e acreditava que esses jovens jogadores seriam apenas complemento do elenco. Mas não é verdade. Até porque dois deles, um de 16 e outro de 18, devem ser titulares no jogo contra o Goiás na próxima rodada. O Vasco precisa ir à janela e contratar bons jogadores. Tá feia a coisa. Solta a vinheta. Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quinta-feira vamos trazer muitas informações para você, então logo de cara eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, deixar sempre o like no vídeo e sempre compartilhar. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E o Vasco segue o seu treinamento, você está vendo fotos dos treinamentos que estão sendo realizados no CT Moacir Barbosa, visando a partida da próxima quinta-feira, dia 22, em São Januário, contra a equipe do Goiás, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Maurício Barbieri tem 3 desfalques certos. O primeiro, Manu Capasso, por conta da questão de contusão, e 2 jogadores suspensos pelo 3º cartão, Robson Bambu e também o volante Jair. Com isso, o time do Vasco tem muitas possibilidades de ter a sua escalação para essa partida contra a equipe do Goiás. Ainda é muito cedo para prospectar um provável time do Vasco para essa partida contra o Goiás, mas a gente vai fazer aqui uma análise em relação às possibilidades. Eu tenho 2 questões que podem ser, primeiro, a questão tática. Se o Vasco jogar, por exemplo, no 4-3-3, você está vendo aí na tela um provável time do Vasco com o Léo Jardim no gol, Puma na lateral direita, a zaga com o jovem Lincoln ao lado do Léo e também o Piton na lateral esquerda. No meio-campo, aí sim, várias possibilidades. A primeira, Matheus Carvalho, Zé Gabriel ou Carabarral, ou Galarça, ou até mesmo Andrei Santos, com Marlon Gomes fechando o trio de meio-campo. Gabriel Peck ou Orediano, Alex Teixeira ou Eric Marcos, Rayan ou Pedro Raul. Esse o provável time do Vasco no esquema 4-3-3. Mas se o Barbieri, por exemplo, colocar 4 jogadores no meio-campo, a formação ficaria a seguinte: Léo Jardim no gol, Puma, Lincoln, Léo e Piton. No meio-campo, Matheus Carvalho, Zé Gabriel ou Galarça, Marlon Gomes, Andrei Santos ou Carabarral. No ataque, Alex Teixeira ou Gabriel Peck ou Orediano, com Rayan ou Pedro Raul nessa questão de ser o jogador de referência no ataque. E em relação a essas 2 possibilidades, qual seria a melhor? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, que é importante a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. E já que a gente deu essa pausa aqui no futebol nacional em relação a essa questão da data FIFA para jogos amistosos de seleções, eu vou trazer aqui uma dica importante para você que gosta de fazer apostas esportivas em futebol em todas as plataformas. Você já conhece o canal Caça Zebra? Ainda não? Faz o seguinte, na descrição desse vídeo tem um link. Clica lá, faça a sua inscrição no canal Caça Zebra, que é parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. O Arley Lopes é um trader profissional, sério e didático. Ele sobe vídeo todos os dias no canal, ensinando você a fazer apostas esportivas naqueles jogos mais fáceis, para você achar a zebra e poder ganhar aquela graninha extra em todas as plataformas. Se inscreva no canal Caça Zebra, inclusive o Arley Lopes está indo para esse evento que você está vendo aí na tela, lá em São Paulo, para trazer ainda mais novidades para o canal dele e aqui também no canal Atenção Vascaínos. Então eu conto demais com a sua inscrição lá no canal Caça Zebra. É de graça, não custa nada, se inscreva no canal e saiba de todos os detalhes para apostas esportivas. E por falar em aposta, a gente vai fazer aqui uma aposta em relação ao jogador que vai ser o centroavante do Vasco para o jogo contra o Goiás. Em princípio, Rayan, até pela partida que fez contra a equipe do Internacional, deve começar o jogo contra o Goiás. Mas daí fica uma pergunta: será que esse jogador não poderia jogar ao lado de Pedro Raul, que é o artilheiro do Vasco na temporada? Eu fiz essa pergunta para 3 grandes vascaínos e você confere agora a opinião dos 3.
Salve Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Olha só, Emerson, eu não escalaria o Pedro Raul ao lado do Ryan para a partida da próxima quinta-feira contra o Goiás em São Januário. Eu acho que é uma situação que precisa ser treinada para uma situação de jogo. Daqui a pouco, no primeiro tempo, as coisas não acontecem da maneira que a gente imagina. Quem sabe esses dois jogadores atuando juntos é algo que precisa ser treinado. Agora, para o jogo, o meu time para esse jogo teria no ataque Eric Marcos, Ryan e Peck. Eu não colocaria o Pedro Raul, não vive um bom momento. Eu acho que a pressão da torcida em cima dele é muito grande e ele também não se ajuda. Nos últimos jogos não fez atuações aí que pudesse chancelar ele como titular da equipe do Vasco. Então, Emerson, eu testaria isso durante uma circunstância de jogo. Para o início da partida, o titular da equipe do Vasco hoje, sem sombra de dúvidas, é o Ryan. Fala galera do Atenção Vascaínos, esse canal fantástico que eu tô sempre ligado. Um abraço a todos. Eu voltaria com o Pedro Raul lá de centroavante. Acho que o Vasco precisa ser mais ofensivo, mais incisivo nesses jogos em casa contra Goiás e Cuiabá. Então eu optaria por manter o Ryan no time, porque eu acho que o Ryan foi muito bem, hoje é titular. Obviamente, a não ser que ele desminta todo mundo, como ele é muito precoce e impressionante a maturidade dele, pode ser que ele não sinta. Mas é possível que ele oscile. Mas por enquanto ele é titular. Você coloca ele para jogar e aí você cerca um pouco de jogadores mais experientes, mais rodados do que ele. E você dá um pouquinho mais de liberdade para ele, não jogar de centroavante fixo. Um pouquinho para ele jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo. E aí você coloca um centroavante lá e te ganha uma bola aérea tão bem defensiva, porque ele também pode ajudar. Eu iria com Ryan e Pedro Raul no ataque. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Beijos, saudações vascaínas. Salve, salve, Emerson Rocha. Salve, salve, família do canal Atenção Vascaínos. Cara, sobre Pedro Raul, Emerson, eu gosto sempre de tentar ser o máximo coerente, né? O jogador vem bem, eu prefiro ir dando oportunidades. O jogador vem mal, a gente é obrigado a sacar do time. E a grande verdade é que o Pedro Raul não atravessa um bom momento. Teve suas oportunidades ali no clássico contra o Flamengo, não foi minimamente efetivo, acertou mais uma bola na trave, deixando a desejar no seu futebol. O menino Ryan, por sua vez, vem de uma ótima partida, né? Um ótimo primeiro tempo contra o Internacional, e eu acho que é impossível tirar ele do time nesse momento. Quanto a escalar os dois juntos, eu nunca sou contra, eu acho que tudo é treino, tudo é tentativa e acerto, ou tentativa e erro, e você vai corrigindo a rota. Mas neste momento não sei se é legal para o Pedro Raul entrar titular não. Tá no momento dele entrar num segundo tempo, mostrar um pouco mais de vontade e colocar uma bola para dentro, que é o que a gente espera dele. Atacante não precisa de jogar bem, atacante não precisa de dar show. Atacante tem que guardar a bola dentro do gol. Então se ele tiver uma oportunidade no segundo tempo contra o Goiás, que a lei do ex fale mais alto e ele marque seu gol. Mas neste momento eu ainda continuo com o menino Ryan e não sei se os dois juntos daria liga não. Beleza, Emerson? Um grande abraço pra você e pra todo mundo. Tamo junto. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E dois jogadores do Vasco que estão com suas seleções estão envolvidos em amistosos. Por exemplo, ontem jogou o Uruguai contra a Nicarágua e o Puma Rodrigues sequer foi relacionado para essa partida. Tem um novo jogo contra Cuba e ele pode ser relacionado pelo técnico Marcelo Bielsa. Já Matias Galarça joga no domingo pela seleção paraguaia, deve ser reserva nesse amistoso do Paraguai. Agora, a informação do Vasco é o seguinte: o STJD vai julgar o Vasco na sexta-feira sobre objetos arremessados da torcida para o campo de jogo. O Vasco pode pegar aí uma multa de 100 a 100 mil reais e até pode perder mandos de 1 a 10 jogos. Vamos ficar de olho nessa questão do STJD, em que o Vasco pode ser punido por conta dessa situação no jogo contra o Santos. E para finalizar, como a gente já vem trazendo, o Vasco segue no mercado em busca de um novo treinador para o time sub-17, até porque, por conta da saída do Gustavo Almeida, o Vasco ainda não tem um treinador para essa categoria que disputa o estadual sub-17 no segundo semestre. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema?
Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, eu vou trazer uma discussão importante. Até porque, como a gente disse, o Vasco não vai ter para a próxima partida contra o Goiás o zagueiro Manu Capasso, que está machucado, e também o Robson Bambu, que está suspenso. E aí fica a dúvida, porque o técnico Maurício Barbieri tem apenas duas opções para jogar pelo lado direito da defesa. Por exemplo, o Miranda, que poderia ser o titular dessa equipe, vem em baixa com o treinador e também nas partidas não vem demonstrando tanta capacidade assim. E por isso, o técnico deve optar pelo jovem Lincoln, jogador que ainda não foi titular em nenhuma partida pelo Vasco, mas é um jogador grande promissor da base, capitão de todas as categorias e deve ser o titular ao lado do Léo. Eu fiz essa pergunta para dois grandes zagueiros da história do Vasco em relação a essa questão de que se um jogador de 18 anos pode fazer uma estreia nesse momento tão complicado do Vasco contra o Goiás, ou eles optariam pelo próprio Miranda para ser um pouco mais conservador. Quem faz a primeira opinião aqui no Bom Dia Gigante é Fernando, jogador que foi campeão da Série B pelo Vasco, também foi campeão da Copa do Brasil, passou por todo aquele processo do Vasco, inclusive foi zagueiro de seleção de base, e o Fernando fala sobre essa situação do jovem Lincoln ser titular contra o Goiás. Conta pra gente, Fernando. Fala, Emerson. Um prazer estar falando com vocês aqui novamente no canal Atenção Vascaínos. Irmão, com relação à opção, as opções que o Barbieri tem, ele tem que ir onde ele mais confia, onde ele acredita. Claro que o Miranda já passou por situações que o menino Lincoln ainda não passou. O mais seguro, né, entre aspas, porque no futebol não tem segurança, não tem receita de bolo, seria colocar o Miranda, mesmo que o momento dele não seja um dos melhores, o momento da equipe não é dos melhores. E por que seria o Miranda o grande responsável por isso? Eu acho que não. Eu acho que ele deve colocar o cara mais experiente, né? O cara que já passou por situações difíceis, que pode aguentar a pressão de São Januário, que a equipe vai ser muito pressionada pela torcida e não pode ser diferente. O momento que o Vasco vive é ruim, mas que tem todas as condições de se recuperar. E esse jogo é um jogo imprescindível para as pretensões de recuperação do Vasco na competição. Na minha opinião, mesmo com as dificuldades que vem, o Miranda é o cara mais experiente e pode ser que ele segure essa pressão de uma forma mais segura do que o menino que ainda não deve ter participado, né, de um momento como esse tão difícil. Quem também fala sobre essa questão do Lincoln ser titular contra o Goiás é um dos maiores zagueiros da história do Vasco, Capitão América, Mauro Galvão, campeão da Libertadores, brasileiro e multicampeão pelo Vasco. Mauro Galvão também fala sobre essa questão do Lincoln, 18 anos, ser titular pela primeira vez nesse momento conturbado do Vasco contra o Goiás. Bom, a situação é bem complicada, né? É claro que o ideal seria contar com o Capasso, né? E também com esse problema da lesão não podendo jogar, o Robson seria, no caso, a outra opção, né? E tem essa questão do Miranda também. Agora, eu sempre acho que o treinador, durante os treinos, ele vai vendo, vai acompanhando e tem a possibilidade de definir melhor, né? Ele vê pelo momento quem está melhor, se é o Miranda, né, que é uma outra opção, ou se é o Lincoln, né, que é um garoto da base aí que está com 18 anos, né, e tem feito boas competições na base do Vasco. Então isso aí vai depender muito do momento dos dois, né? Claro que o Miranda está mais habituado já a jogar, já jogou, não é? Já participou de jogos, então eu acho que nesse sentido ele largaria um pouco à frente, né? Eu teria, assim, eu acho que mais chance de começar jogando, né? Então é importante que essa situação seja definida e com certeza tem o período agora de treinamento que vai servir para isso, né? Então
com certeza o Barbieri vai ter que definir isso aí para passar até mesmo tranquilidade para o jogador que vai substituir o Capasso. Você ouviu aí, exclusivo aqui para o canal Atenção Vascaínos, os ex-zagueiros Mauro Galvão e Fernando falando sobre essa questão do Lincoln. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você acha que o Lincoln com 18 anos tem esse potencial para ser sim zagueiro do Vasco titular nesse jogo contra o Goiás, nesse momento complicado do Vasco de apenas 6 pontos em 10 partidas? Eu quero saber a sua opinião. E mais uma vez, você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixa sempre o like no vídeo e sempre compartilhe porque ajuda bastante esse vídeo a chegar a outros vascaínos. Nessa quinta-feira devemos ter boletim via tarde e muitas informações no nosso Avenews com muitos detalhes à noite com o nosso Flávio Dias. Grande abraço, ótimo restante de quinta-feira. A gente volta amanhã aqui no Bom Dia Gigante. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!